Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade, à carência do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. Você tem isso em mente? O pecado nos afasta de Deus? A Bíblia fala assim, querido, que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Nada mais pode nos afastar de Deus a não ser o pecado. O pecado, ele nos leva para longe. É nós que nos afastamos por causa do pecado. Se por um lado o pecado nos afasta de Deus, por outro lado, a santidade nos aproxima de Deus. Amém? Então nós precisamos entender, querido, que se o pecado me afasta, a santidade me aproxima de Deus. A santidade me faz caminhar mais perto de Deus. A santidade me faz andar mais junto de Deus. Se eu quero ir para o céu, e Deus é o que nos conduz ao céu, se eu quero ir, meu amado, estar na eternidade com Deus, então eu tenho que andar mais perto de Deus, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que aprender mais de Deus, eu tenho que falar mais com Deus. Então, santidade nos aproxima de Deus. Amém? Glória a Deus. Santidade, querido, é uma escolha. Eu decidi ser santo. Eu escolhi ser santo. A palavra santo significa ser separado. Eu escolhi não andar nos padrões que o mundo hoje está regendo para a sociedade. Eu escolhi andar nos padrões que a Bíblia tem me ensinado. Amém? A igreja, ela tem que andar segundo o que a Bíblia está apontando, o caminho que a palavra de Deus nos instrui a andar. Por quê? Porque eu decidi ser santo, eu decidi ser separado. Então, santidade, querido, ele é uma escolha. A santidade, ela vai fazer o quê? Com que eu consiga vencer as minhas fraquezas e os meus pecados. E a santidade, querido, ela vai fazer com que eu cresça espiritualmente. Nós não podemos ficar no meio termo. Ou eu levo uma vida com Deus, ou eu levo uma vida longe de Deus. Não tem meio termo. Não tem como eu ficar, não, eu gosto de algumas coisas aqui que são muito prazerosas, você está entendendo? Mas essas coisas te afastam de Deus. Não tem como você escolher isso. Ou você tem uma decisão de caminhar junto com Deus, ou você escolhe querer caminhar longe de Deus. Nós podemos, aí está o livre-arbítrio do nosso direito de escolha. Eu posso escolher isso. Mas a santidade, querido, é algo que nos aproxima de Deus. Lá em Hebreus, ainda não é o tema ainda que nós vamos ler. Lá em Hebreus fala justamente assim, ó: esforça-se para viver em paz com todos os santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Esforça-se, está dizendo assim, ó, seja firme, haja um empenho da sua vida para viver o quê? Em santidade, para viver em paz com os santos. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? O tema desta manhã, querido, é receita para viver em santidade. Glória a Deus. Vamos ver aqui uma receita para nós podermos aprender a viver em santidade. Porque se a santidade me aproxima, eu tenho que aprender mais a andar em santidade com o Senhor. Nós vamos ler dois textos. Abre primeiro em Tessalonicenses capítulo 4. Dois textos. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 7 e versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Amém? Está aqui, se você quiser acompanhar. A Bíblia fala assim, ó: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Olha aqui, ó. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a
santidade. Por quê? Porque santidade me aproxima de Deus. Pecado me afasta. Santidade me aproxima de Deus. Então Deus nos chamou para vivermos em santidade, perto, andando lado a lado, junto com Deus. É o que Deus espera da igreja, que nós andamos em santidade. Olha o versículo 8, põe o versículo 8, filha. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Ó, você rejeitar a santidade, você não está rejeitando homens, você está rejeitando Deus. Então eu venho aqui, eu começo a falar, amado, nós temos que andar em santidade, nós temos que buscar uma vida em santidade, andar mais perto de Deus. Vocês não estão, vocês não estão rejeitando, estão rejeitando, se vocês não quiserem, se eu não quiser, eu estou rejeitando Deus. É a Bíblia que está me falando isso, é a palavra do Senhor. Por quê? Porque santidade nos aproxima de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Então nós precisamos ter isso em mente, e nós vamos aprender aqui uma receita para poder viver em santidade com Deus, porque Deus, Ele quer nós cada vez mais perto dEle. Nós começamos aqui a falar sobre o Espírito Santo. A primeira quinta-feira o Hernani pegou uma palavra, foi tremenda sobre o Espírito Santo. Quinta-feira agora nós pegamos de novo sobre o Espírito Santo. Quinta-feira que vem agora nós vamos falar de novo sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos nós temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por que que muitas vezes, querido, nós nos sentimos sozinhos? Por que que muitas vezes não achamos força? Porque muitas vezes, meu amado, nós não conseguimos achar uma saída para determinadas áreas da nossa vida. Porque nós não consultamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós. Jesus, ele deixou isso muito bem claro. Ó, eu estou terminando o meu ministério aqui, eu vou subir, mas eu já roguei ao Pai para que vocês não fiquem sozinhos, não fiquem órfãos, para que ele envie o ajudador, o consolador, aquele que vai nos fortalecer. Amado, você só está aqui hoje por causa do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? E o versículo fala justamente, ó, rejeita o homem, mas não rejeita a homens, mas a Deus, que lhe dá o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo, já nos foi dado o Espírito Santo de Deus. Ele já decidiu morar na minha vida e na sua vida. Amém, querido? Seja profeta, olha para o seu irmão e fala, você tem Deus na sua vida. Você tem Deus dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Amém, querido? O Espírito Santo, ele já habita em nós. Ele já vive em nós. É Ele que nos direciona. É Ele que nos ajuda. E muitas vezes nós usamos tão pouco o Espírito Santo. Nós usamos tão pouco. Amado, aprenda a consultar o Espírito Santo para tudo. Aprenda para você ver como que as suas decisões, as suas atitudes, as portas vão se abrir de uma forma mais fácil. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos conduz em vitória todos os dias, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então, o Senhor nos chamou, a Bíblia fala aqui, ó, porque Deus não nos chamou para viver na impureza. Você não foi escolhido, você não foi chamado por Deus para viver uma vida no pecado. O Senhor te chamou para ter uma vida longe do pecado, livre do pecado, livre das garras do diabo. Ele te chamou para que você ande mais junto, mais perto, mais lado a lado com Deus. Porque Deus, meu amado, Ele nos escolheu, amém, querido? Ele decidiu pagar o preço por mim e por você. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos isso. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque um dia eu olhei para a cruz, eu reconheci aquele sacrifício que foi feito. Meu amado, eu aceitei aquele sacrifício que foi feito na minha vida, por isso que hoje eu estou aqui caminhando com o Senhor. Amém? É fácil? Não é. Não é fácil. A gente sabe, meu amado, que se levanta mesmo aí
os demônios, se levanta as dificuldades para nos afastar dos caminhos do Senhor, para nos tirar. Além disso, ainda nós temos ainda a nossa carne, os nossos desejos, muitas vezes, meu amado, que vem para o prazer da nossa carne, que quer cada vez mais nos levar para longe do Senhor. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, querido? O Espírito Santo, ele já habita na minha vida e na sua vida. Agora, abre a sua Bíblia agora, lá em Efésios capítulo 5, que esse é o tema. Aleluia. Esse é o texto a qual nós vamos usar para aprendermos aqui uma receita. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21, fala dessa forma: tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada um a oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se ser cheio pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Olha que receita que nós temos aqui do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Essa carta, a carta aos Efésios, é uma carta preciosa, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Essa carta é uma das cartas mais usadas em batalha espiritual. É uma das cartas onde fala da nossa armadura de Deus. É uma carta onde nós temos que aprender e fala muito das coisas espirituais. Eu gostaria que você tivesse esse desejo de buscar um pouco mais, aprender os livros da Bíblia. Essa carta é formidável para o nosso crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai justamente nos dar uma receita de como viver em santidade. Se eu tenho em mente que o pecado me afasta de Deus, que a impureza me leva para longe dos projetos de Deus, eu tenho que, meu amado, e eu tenho na mente que a santidade me aproxima de Deus, me leva para perto de Deus, então eu tenho que aprender a viver em santidade. Amém, querido? Nós temos que aprender a viver em santidade na presença do Senhor. Então, vamos ver aqui algumas coisas aqui primeiro. Primeiro, o que é ser santo? Ser santo, meu amado, é uma posição que eu e você escolheu. Lá em Levíticos, não precisa colocar, se você for rápida, 20, 26, lá em Levítico 20, 26, fala assim, ó: vocês serão santo para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Deus aqui falou para o povo, para aquele que ele escolheu, a nação de Israel, ó, vocês serão santos para mim. Então, ser santo, querido, é uma posição. Eu escolhi ser santo. Eu escolhi abrir mão de uma vida no pecado, de uma vida nos caminhos errados, para andar com Deus. Você está entendendo? Eu escolhi isso. Ou algum dia você foi coagido, ou você precisou aceitar Jesus com um revólver na sua cabeça. Não foi dessa forma. Como que você aceitou Jesus Cristo como único Salvador? Mediante uma palavra que foi ministrada ao seu coração. Mediante algo que você ouviu, aquilo veio de encontro à sua carência, à sua necessidade, e você abriu e você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida. Não foi dessa forma? Então, ser santo, querido, é o quê? É uma posição. Eu escolhi essa posição. Foi eu que escolhi. Eu não quis mais andar numa posição caída. Eu não quis andar mais numa posição de derrota. Aqui, ó, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Foi Deus que nos chamou para ser santo e nos separou.
Por isso nós temos que ter essa mentalidade, querido. Eu não posso levar essa mentalidade de achar que a vida é de qualquer forma. Por quê? Porque eu corro o risco de ser religioso. Qual é a diferença do religioso, pastor? Religioso, ele só fala que ele é religioso, ele só fala que ele acredita em Deus, ele só fala que ele busca as coisas de Deus, mas a vida nunca mudou em nada. A diferença do religioso é esse. Agora, tem um chamado, uma posição, olha aqui, ó, é uma posição. Vocês serão santos para mim. Olha que bênção, querido. O Senhor nos chama à santidade, Ele nos separou, então nós fomos tirados de um lamaçal de trevas. A Bíblia fala assim que os nossos pés estavam num lamaçal, estava agarrado ao pecado. Jesus foi lá e nos transportou das trevas para a verdadeira luz. Olha que benção. Mas eu escolhi essa posição. Então, ser santo é uma posição. Com muito carinho, olha para o seu irmão e fala, ser santo é uma posição. Amém, querido? Segundo, santificação é um processo. Então, se ser santo é uma posição que eu escolhi, nessa escolha que eu fiz, haverá um processo. Há um processo que o Senhor vai trabalhando na minha vida. Esse processo chama santificação. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar santo, santidade e santificação. Por quê? Porque são palavras que nos levam a entender aquilo que o Senhor quer para nós. Então, santificação, querido, ele é um processo na minha vida. Coloca para mim Filipenses 1,6. A santificação é algo que eu vou sendo trabalhado pelo Espírito Santo, amém? Eu sou trabalhado pelo Espírito Santo através da santificação. Sabe quem que vai nos conduzindo ao caminho de vitória? O Espírito Santo, amém? Mas sabe quem vai falando para nós dos nossos defeitos, das nossas falhas? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trabalhando na minha vida e na sua vida. Ó, isso não é bom, muda aqui, se conserta aqui, seja uma pessoa melhor aqui, seja uma pessoa mais maleável aqui, seja uma pessoa mais responsável aqui, seja uma pessoa levando mais a sério essas coisas. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. Então, querido, olha o que fala aqui, ó. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Então, santificação, ela é um processo. Todos os dias eu estou passando por essa santificação. Todos os dias eu estou olhando para a minha vida, eu preciso tirar isso. Todos os dias eu tenho que melhorar aqui. Todos os dias eu tenho que olhar e falar, nossa, eu preciso ajeitar mais minha vida nessa área. Por quê? Porque é um processo. Amém? Santo é uma posição. Santificação é um processo. Amém até aí? Agora, santidade é uma escolha. Ó, uma posição, um processo e uma escolha que eu fiz. Eu decidi ser santo. Eu decidi buscar a santidade. Por quê? Porque eu percebi que a minha vida no pecado me levava à morte. Eu abri os meus olhos, que a vida que eu tinha, os pensamentos que eu tinha, a vida errada que eu levava, a vida velha de uma vida velha que eu levava, me levava à morte. Mas o que? Quando eu aceitei Jesus Cristo, começou algo novo na minha vida. Esse processo chama santificação. Para quê? Para ser santo diante de Deus e buscar todos os dias a santidade. Amém, querido? Coloca para mim aí, filha, 2 Coríntios 7:1. Eu vou já ler aqui, ó. Amado, visto que temos essas promessas, purificamos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade em temor a Deus. Amém, querido? Amado, visto que temos estas promessas, purificamos de tudo que nos contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade em temor a Deus. Amém? Ficou claro para nós que santo é uma posição, que
Santificação é um processo e santidade é uma escolha. Amém, querido? Isso tem que estar muito claro para mim e para você. Isso tem que estar na nossa mente, fresquinho, todo o tempo. Porque se eu não trouxer isso na minha mente todo o tempo, eu vou correr o risco, meu amado, de quando sair da igreja, ser igual ao mundo. Quando eu venho para a igreja, eu sou igual ao povo da igreja. Já viu o camaleão? Ele é assim, né? Onde ele está, ele se habitua, ele fica até com a cor igual. Está no mundo, é igual ao mundo. Fala, pensa, engana, mente, quer roubar as pessoas, quer levar vantagem em tudo. Aí vem para Deus, não, sou irmão, oro, paz do Senhor. Então, querido, nós temos que o quê? Fazer essa escolha e andar com Deus, para que Deus possa trabalhar na minha vida e na sua vida. Amado, quem disse que seria fácil? Santidade, meu amado, não é fácil, a gente sabe disso. Nós vamos encontrar aí três inimigos da santidade. Primeiro inimigo, o diabo, a Bíblia fala que ele é o nosso inimigo, anda ao nosso redor. Segundo inimigo, meu amado, o mundo. O mundo é inimigo de Deus. A Bíblia fala que aqueles que constituem amigo de Deus são inimigos. Quem são amigo do mundo são inimigo de Deus. A Bíblia fala isso. E o terceiro, a minha carne, o meu eu. A minha carne, ela se torna inimiga de Deus. Gálatas vai dizer que o meu espírito e a minha carne estão em conflito constantemente. A minha carne, querido, ela quer os desejos e os prazeres para este mundo. E o espírito quer as coisas espirituais para que eu possa viver na eternidade. Então, a Bíblia fala de 3 inimigos declarados que todos os dias estão ao nosso redor. O diabo, os seus demônios, o mundo e toda a sua opressão e o seu mecanismo, e o meu eu, a minha carne. Amado, quantas vezes nós se entregamos à carne? Quantas vezes, querido, nós fraquejamos e o que? Vamos fazer os desejos da carne. E aquele que faz os desejos da carne, querido, você pode ver lá em Gálatas, que os desejos da carne, ela sempre nos leva para longe da presença da santidade. E santidade, meu amado, nos aproxima de Deus, o pecado nos leva para longe. Amém, querido? Então, vamos conhecer aqui, né, essa receita que o apóstolo Paulo passa para nós aqui. Santidade significa ser separado. Então Deus, Ele separou seus filhos para viverem em santidade. Não nos deixou, meu amado, não se deixe levar e ser corrompido pelos valores deste mundo. Viva mesmo, né? Escolha viver hoje em santidade. Renuncie mesmo o pecado na sua vida e escolha hoje viver em santidade. Então vamos ver lá conselhos para viver em santidade, né? Primeiro conselho, o versículo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui nessa carta. Ele vai ficar lá no versículo 15, ó. Tenha cuidado como a maneira que vocês estão vivendo. Então, a primeira coisa para viver em santidade, eu tenho que olhar como eu estou vivendo. A Bíblia está falando assim, ó. Tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Como eu estou vivendo? Eu tenho que analisar. Será que a minha vida, ela tem agradado a Deus? Será que a minha vida, ela tem andado nos caminhos de Deus? Ou será que muitas vezes, meu amado, eu estou me enganando a mim mesmo? Porque muitas vezes eu estou enganando a mim mesmo. Eu quero andar com Deus, mas não faço a vontade de Deus. Eu não ando nos caminhos de Deus. Então, a primeira coisa, né, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá para nós aqui para viver em santidade, é olhar da forma que eu estou vivendo. Como eu estou conduzindo a minha vida. Como eu estou levando, meu amado, a minha vida diante das pessoas. Como eu estou me comportando diante da minha família. Como eu estou me comportando no meu casamento. Como eu estou me comportando diante dos amigos. Como eu estou me comportando, meu amado, nos relacionamentos familiares. Eu tenho que olhar como eu estou vivendo. A forma que eu estou vivendo. É a primeira, é uma receita. E o primeiro conselho é, olha para a sua vida. Vê como é que você está vivendo.
Coloque a sua vida, meu amado, agora, numa balança e veja se ela está pendendo mais para o pecado ou mais para a santidade. Como eu estou vivendo? É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Como eu estou conduzindo o meu viver diante das pessoas? Será, querido, que as pessoas podem olhar para a minha vida, para a sua vida e falar, oh, realmente esse povo é um povo diferente. Esse povo tem algo diferente na vida deles. Você está entendendo? Será que as pessoas elas vão poder olhar para você e olhar e falar assim, ó, nossa, eu sinto paz quando eu converso com essa pessoa. Eu consigo ter paz quando eu estou com essa pessoa. Por quê? Porque o primeiro conselho aqui é como eu estou vivendo. Não tem como, meu amado, eu viver servindo a dois senhores. A Bíblia vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Está lá em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Não tem como. Não tem como. Então, querido, cuidado, querido. Sabe por quê, meu amado? Porque, a hora que eu menos espero, as máscaras podem cair. Por quê, meu amado? Porque não tem como, meu amado, eu posso enganar as pessoas, mas não tem como enganar Deus. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nós podemos, meu amado, enganar as pessoas, vestir uma bela roupa, andar com Bíblia, você pode até parecer mesmo um crente, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. O homem pode olhar e ver você aí, bem arrumado, bem vestido, mas Deus, Ele olha o que está aqui dentro, que está dentro do nosso coração. Você está entendendo? Não tem como, querido. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido. Nada que está oculto que não venha a ser revelado. Lucas vai falar isso. Lucas 12, 2 fala que nada que está escondido venha a ser descoberto. Não fica descoberto. Então, como eu estou vivendo, eu tenho que tomar muito cuidado. Uma hora, não tem um velho deitado no mundo que fala que uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Uma hora nós somos desmascarados. Uma hora nós somos, meu amado, uma hora nós passamos, meu amado, uma humilhação tão grande. Então, não brinque. Escolha a maneira que você está vivendo. Viva hoje na presença do Senhor. Amém? Não brinque com isso. Nós, meu amado, nós podemos esconder de homens, mas não tem como esconder do Senhor. Então, toma cuidado, querido. Toma cuidado. Não tenta levar uma vida dupla na presença do Senhor. Não quer dizer que nós não vamos errar. Mas o pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um acidente. Amém? Acidente ninguém está esperando. Acidente não é uma coisa que eu estou esperando. Acontece? Acontece. Mas se acontecer, graças a Deus, ainda Jesus Cristo é o nosso advogado, amém? Ele é o nosso intercessor. Então você se arrepende, Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos. Ainda o Senhor, Ele é o nosso advogado. Mas, meu amado, primeiro item dessa receita é como eu estou vivendo. É que fala aqui, Efésios, versículo 5:15. Tenha cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Tenha cuidado. Toma cuidado com a sua vida. A segunda coisa aqui, querido, que nós aprendemos, meu amado, é aprenda a aproveitar as oportunidades da vida. Olha o que o versículo fala no versículo 16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Aproveite ao máximo. Principalmente as oportunidades de crescimento espiritual. Porque, querido, se você aproveitar a oportunidade que Deus te dá para o crescimento espiritual, tudo ao seu redor pode ser resolvido muito mais fácil, porque Deus está no negócio. Às vezes nós queremos as oportunidades, estamos esperando as oportunidades lá fora. Grandes oportunidades são muito boas, mas aprenda a aproveitar ao máximo a oportunidade do seu crescimento espiritual, de uma busca espiritual. Aprenda, querido, aprenda a não desperdiçar essas oportunidades.
Aprenda, meu amado, a viver mesmo. Sabe por quê, querido? Porque o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Feche seus olhos aí e pensa quanto tempo faz que você serve a Deus. Você vai ver que já é um bom tempo. Porque o tempo está muito acelerado, está passando muito rápido. E muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de sermos uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus, porque nós estamos deixando passar as oportunidades da vida. Amado, vou dar um exemplo para você. Cada atividade, muitas vezes, que nós anunciamos aqui, vai ter um encontro, vai ter casais, vai ter grupo de mulheres, vai ter dos homens, são oportunidades de eu estar junto, de eu crescer mais, de eu buscar mais, de eu aprender mais, de eu estar em comunhão mais, de eu estar unido com os meus irmãos num só propósito, de eu estar dentro de um ambiente onde manifesta a fé, onde manifesta a cura, são as oportunidades da vida. O que eu tenho hoje visto, querido, que as pessoas, elas têm trocado as oportunidades de um crescimento espiritual para as coisas materiais. Não quero dizer que é errado você crescer lá fora, aproveitar as oportunidades lá fora, mas primeiro aprenda a buscar as oportunidades do seu crescimento espiritual. Porque não adianta nada, querido, você ter tudo aí no mundo. Não adianta nada e ser vazio de Deus. Não adianta nada, querido, você ter tudo aí, você ter tudo que você conquistou e não ter uma alegria do Espírito Santo dentro de você, para poder compartilhar daquilo que você venceu, daquilo que você conquistou. Não adianta, querido. Não adianta, sabe por quê? Porque tudo no mundo é passageiro, tudo no mundo um dia vai acabar, tudo no mundo um dia vai ter limite, vai parar. Agora na presença de Deus é eternidade, então aproveita as oportunidades de um crescimento espiritual, querido. Não abra mão disso, amado, não abra mão de uma vida com Deus. Está aqui o apóstolo Paulo nos ensinando, tenha cuidado da forma que vocês estão vivendo e aprenda ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus, os dias são maus, é o apóstolo Paulo nos ensinando sobre isso. Então aprenda, querido, aprenda mesmo, o tempo está passando muito rápido, viva bem, querido, viva buscando a paz de Deus, viva essa paz, viva mesmo, meu amado, essa paz, traga essa paz para dentro da sua família, traga essa paz para dentro do seu casamento, querido, está passando muito rápido as coisas, e às vezes a dureza do nosso coração está deixando, meu amado, com que as coisas estão sendo perdidas diante do mundo. Então aprenda a ter um coração, aprenda, meu amado, seja mais maleável, traga mais essa presença de Deus para dentro da sua casa. Então aprenda a aproveitar as oportunidades da vida. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala, cuidado quando você está vivendo, hein? Cuidado quando você está vivendo. Agora seja profeta e fala assim para ele, tem uma grande oportunidade de Deus na sua vida. Cuidado, cuidado. Amém, querido. Aprenda a crescer em Deus, né? Colossenses 4:5 fala assim, seja sábio no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4:5, aproveite ao máximo todas as oportunidades. Mas primeiro fala o quê? Seja sábio no procedimento. No procedimento. Atenta-se. Opa, peraí. Está surgindo uma grande oportunidade de um emprego. Amém, glória a Deus. Está surgindo uma grande oportunidade de eu fazer um bom negócio. Glória a Deus. Surgiu uma oportunidade de eu ter um belo carro. Glória a Deus. Tudo isso é bom. Tudo isso. Mas desde quando você põe em primeiro lugar as oportunidades de um crescimento espiritual? Por quê? Porque você vai poder orar e abençoar a porta que está abrindo. Você vai poder consagrar o carro que você recebeu. Está vendo? Como primeiro nós temos que aproveitar as oportunidades espirituais de crescimento. Porque as outras coisas precisam do aval de Deus, precisa da bênção de Deus, precisa da manifestação de Deus. Então, querido, se eu desprezar as coisas espirituais e só querer as oportunidades da vida, elas vão vir. Mas e o aval de Deus nas nossas vidas? Então aprenda, querido, amém? Glória a Deus. Terceiro, busque a vontade do Senhor para a sua vida. Olha o versículo 17. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor
para as nossas vidas? Qual é a vontade do Senhor? Você sabe o que o Senhor gosta? Qual é a vontade? Vamos supor, eu gosto muito, eu gosto muito de, vamos falar uma comida que eu gosto aqui, eu gosto muito de várias, né? Eu gosto muito, o pastor já falou, eu gosto muito de filé de frango, tá? Com creme de milho, é uma coisa que frango empanado, eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto. Eu troco essa mistura por qualquer outra, mas é uma boa mistura, né? Eu gosto, você está entendendo? Então, a pastora, ela sabe o que eu gosto. E quando ela quer me agradar, meu amado, ela não fala nada, ela faz. E aquilo me deixa muito feliz, porque é uma comida que eu gosto, ela pega e faz, então eu fico feliz com aquilo ali. Nós também temos que procurar qual é a vontade de Deus. Aí eu pergunto assim, Jesus morreu na cruz, por quê? Para eu poder saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que primeiro entender por que o propósito da cruz. E aí você vai chegar à conclusão que o Senhor morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, pelos pecadores, amém? Por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos levou para longe de Deus. Você está entendendo? Aí Jesus veio e morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Então qual é a vontade de Deus? Trazer o homem para perto dele. É isso que é a vontade de Deus. Outra coisa, qual é a vontade de Deus? Que o homem seja salvo. A Bíblia vai dizer que o desejo do coração de Deus é que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se eu não me engano, isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha, eu estou chutando aqui, tá? Se eu não me engano. Esse é o desejo do coração de Deus. Você está entendendo? O Senhor tem um desejo. Outro, o Senhor... o que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Está aqui, o desejo do coração de Deus é esse. Então, quando fala aqui, busque a vontade do Senhor para a sua vida, é que você tenha uma vida na presença de Deus, porque é a vontade de Deus para ele, para a sua vida. Que a sua família sirva ao Senhor, é a vontade de Deus. Que o seu casamento sirva a Deus, porque é vontade de Deus que o seu casamento esteja na presença de Deus. Que os nossos filhos sirvam ao Senhor, porque é vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não tem prazer no ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no que um homem morra no pecado. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer que nós o buscamos. Então, meu amado, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Busque a vontade do Senhor para a sua vida. Aqui, versículo 17, portanto, não seja insensato, mas procure compreender, procure discernir, procure a buscar essa vontade. Qual é essa vontade? Que eu seja salvo, que eu ande em santidade. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui de santidade, de ser santo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? Então, desperte para o Espírito Santo de Deus, meu amado. Cresça em Deus, essa é a vontade de Deus. Viva uma vida no Espírito. Abandone mesmo, vença o pecado, ande no Espírito, ande no poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é vontade de Deus para as nossas vidas, amém? É vontade de Deus que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, amém? Que com esse poder eu possa me tornar forte contra as coisas, contra as tentações, contra as coisas ruins, contra a depressão, contra as enfermidades, que eu possa me tornar forte nisso. Por quê? Porque é o poder de Deus se manifestando sobre as nossas vidas. Olha Atos 1,8 que fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, mas vão receber poder. Qual é a vontade de Deus? Que você anda em poder de Deus, que você anda uma vida na presença do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Quarto ingrediente da receita para poder viver em santidade. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 18, Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe ser cheio pelo Espírito. Não se embriague. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação de uma pessoa embriagada. Ele está dizendo assim, já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Não é gostoso você ver uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus?
Aquilo parece que aquela alegria nos contagia. Quando você vê uma pessoa, ela começa a orar em línguas, ela começa a dar risada, ela cai para o chão, ela começa... Por quê? Aí você olha uma pessoa embriagada, você fala, nossa, é uma pessoa igual, né? Por isso que o apóstolo está falando, não se embriague com o vinho, porque o vinho leva a contenda, mas se enche do Espírito Santo de Deus, ao ponto de você ficar embriagado pelo poder do Espírito Santo. Quanto tempo faz, querido, que você não entra no seu quarto, põe um louvor, esquece das coisas lá fora, fecha a porta que fala de intimidade, põe um louvor e começa a orar, e começa a glorificar, a adorar. Você vai ver, querido, que momento maravilhoso que é. É muito bom isso. É muito bom. Sabe quando você está, às vezes, num congresso, e de repente começa, no final, vem aquela avalanche do Espírito, que as pessoas olham, você fala, não é possível, na sã consciência a pessoa não faria isso. Você olha, você fala assim, a pessoa, nossa, ela tem todo jeitinho, mas quando vem aquela unção, aquele derramamento do poder do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala, meu querido, que nós ficamos embriagados com esse poder de Deus. Aí nós damos risada, nós cantamos, nós louvamos, nós dançamos, fazemos o quê? Por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, querido, qual é aqui o quarto conselho para viver em santidade? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, querido. Seja cheio da presença de Deus. E por último, querido, aprenda a viver em comunhão. Olha o versículo 21. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Está falando de sujeitar, está falando de comunhão, de respeito, de cuidado na caminhada uns com os outros. Sujeite-se uns aos outros. Eu não chego a lugar nenhum sozinho. Eu preciso estar caminhando com vocês, com a igreja. Amado, não tem como levar uma vida cristã isolado do corpo de Cristo. Não tem como. Não tem como, querido, você querer levar uma vida espiritual abençoada, longe da comunhão da igreja. Não existe isso. Você está entendendo? Amado, olha, eu amo Deus na minha casa. Eu oro para que Deus invada a minha casa, que Ele seja o Deus da minha casa. Mas a comunhão do corpo, de estar junto com os irmãos, não tem dinheiro que pague, não tem processo que pague isso. É muito bom estarmos em comunhão uns com os outros. Na comunhão eu aprendo, na comunhão eu venço, na comunhão eu sou fortalecido, na comunhão nós oramos uns pelos outros, na comunhão o que é fraco pega na mão daquele que está firme e caminha, na comunhão nós somos carregados espiritualmente, querido. Mas não podemos abrir mão da comunhão. A comunhão, ela traz crescimento. Não podemos viver isoladamente. Querido, você sabe uma coisa? Você sabe qual é o primeiro passo quando o pecado começa a atuar na vida de uma pessoa? Isolar a pessoa. Você pode ver uma pessoa, ela começa a levar uma vida de pecado, ela começa a se isolar. Ela vai se isolando da santidade, das coisas de Deus. Ela traz o quê? Um esfriamento, porque à medida que você vai se isolando, você vai se afastando, haverá um esfriamento. Por isso, querido, que nós não podemos perder as oportunidades. Por isso nós não podemos perder a oportunidade de estarmos juntos, orando uns pelos outros. Querido, quando nós promovemos um relógio de oração, é para que haja um propósito nessa oração na sua vida, e você esteja em comunhão com o corpo, com o propósito da igreja. Você está entendendo? Para que você desperte numa vida de oração. Então eu tenho que aprender a viver em comunhão uns com os outros. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Você está entendendo? Nós temos que fazer parte do corpo. Se você cortar a mão aqui, tirar ela fora do corpo, ela não tem vida. Você está entendendo? Mas ela, no corpo aqui, ela é fundamental. Então, a minha vida ela tem que estar ligada no corpo. Eu não posso me isolar. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão se isolando, estão se afastando.
As pessoas, meu amado, estão o quê? Muito preocupadas com si mesmo e esquecendo, meu amado, da coisa mais importante, que é ir ter uma eternidade no céu. Você pode ter as coisas boas da vida com a presença de Deus na sua vida em primeiro lugar. Amém, querido? Então aprenda a ter a comunhão com as pessoas. Olha 1 João 4:20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, pois quem não ama o seu irmão a que vê, não pode amar a Deus a que não vê. Então, querido, se eu falo que eu amo meu irmão Adriano, porque eu estou vendo ele, eu amo ele, eu posso ter a certeza que eu amo a Deus. Por quê? Porque Deus está na vida dele, Deus está na minha vida. Você está entendendo? Então, amado, aprenda a viver em comunhão uns com os outros. Você não sabe o quanto isso é importante. Nós temos que aprender a viver mais em busca dessa comunhão. Por isso que os pequenos grupos é bom, que fortalece a vida uns dos outros. Nós temos que aprender a ter pequenos grupos na nossa igreja. Crie um. Nós só temos 2 cultos por semana. Nós temos um culto na quinta e um culto no domingo. Crie no dia da semana um pequeno grupo. Chame algum irmão para que esteja orando com você. Leia uma palavra. Busque o pastor. Pastor, me dá uma direção para nós termos um estudo aqui dentro da minha casa. Os pequenos grupos são importantes para o nosso crescimento. Por quê? Porque gera e fortalece a comunhão uns dos outros. Amém, querido? Glória a Deus. E para nós encerrarmos, uma pessoa cheia do Espírito Santo está dentro dessa receita. Versículo 19 fala assim, ó, falando entre vocês com salmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive a palavra de Deus. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive em adoração, cantando, salmodiando ao Senhor com o vosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive em gratidão, dando graças por tudo que o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo gratidão no nosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem tudo isso, ela tem a palavra, ela tem uma adoração e ela tem uma gratidão por Deus. Isso mostra uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então, amado, aprenda a viver em santidade. Por quê? Porque santidade nos aproxima. O pecado nos afasta. E Deus nos chamou para andar junto, lado a lado com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Quero orar com você. Essa palavra que é uma palavra de quinta-feira. Eu gosto de estudo. Né, dona Cida? Essa palavra, ela ficava encaixada numa quinta-feira, né? Quinta-feira nós gostamos de estudo. Mas Deus trouxe hoje essa receita para viver em santidade, querido. A palavra, ela volta vazia. Eu não sei como que você anda, mas a decisão aqui hoje é uma só. Opte andar com Deus. Opte andar na presença de Deus. Opte viver na presença do Senhor. Eu gostaria agora, querido, que você saísse do seu lugar e cumprimentasse uma pessoa, o maior número de pessoas que você, para que essa comunhão comece a ser gerada em nós, porque isso é importante. Sai do seu lugar, vai cumprimentar um irmão, pode sair, cumprimente um irmão, cumprimente, sai, isso, essa comunhão, ela tem que ser gerada, isso traz saúde, isso traz vida. Sai do seu lugar, a pessoa que de repente que você nunca viu, venha, cumprimente ela, isso traz vida, isso traz cura para nós precisamos disso. Vem cá, Raul, vem cá, vem cá. Isso, comunhão, esse abraço, isso é vida. Isso é importante, nós precisamos disso, querido.
Nós precisamos disso. Você pode ver, isso está gerando vida em nós. Isso está gerando cura. As enfermidades vão caindo por terra quando você abraça o irmão. Quando as enfermidades, meu amado, elas não vencem. Quando você, meu amado, está lado a lado com o irmão. Então aprenda, vamos aprender a viver em santidade. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja gloriosa, santa, lavada, remida. Isso, cara, eu preciso. Em nome de Jesus. Nós precisamos dos outros. Isso traz vida sobre nós. Essa comunhão, esse abraço, esse contato uns com os outros. Amém, querido? Está vendo como é gostoso isso? Nós não sentimos o que? Vida é em nós. Nós nos sentimos amados pelas pessoas. O que está faltando no mundo é isso, essa comunhão. E Deus, Ele quer isso de nós. Amém? Não perca essas oportunidades que a vida nos dá. Eu quero orar agora.